palavra de Deus diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizados por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondeu: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Amém? Doce Espírito de Deus, abre os selos da tua palavra para nós aqui. Fala ao nosso coração. Mais do que informação, queremos transformação nesta hora. Que a tua palavra flua e nos atinja. E que nosso coração seja marcado como ferro quente marca. E nos dá mais de ti hoje. Em nome de Jesus. Amém. 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 O texto aqui, ele traz um contexto muito interessante. João Batista, ele é aquele que foi profetizado no Velho Testamento como quem prepararia o caminho para o Senhor. E ele prega o batismo para o arrependimento dos pecados. João está preparando o caminho para Jesus. Uma realidade do reino de Deus está para começar. E o contexto histórico, Lucas faz questão de trazê-lo para nós. Ele fala sobre 7 figuras bem marcantes nesse contexto histórico. Fala sobre o imperador, governadores, e fala sobre os sumos sacerdotes. Ele fala sobre uma situação onde o governo é corrupto. Ele fala numa situação onde os líderes religiosos eram corruptos. Era uma realidade histórica que mostrava que as autoridades daquele tempo, que dominavam aquele tempo, eram opressoras, corruptas. Então a palavra de Deus surge. E o mais belo é que a palavra de Deus surge de um lugar inesperado, longe dos centros do poder. O Evangelho, ele é o poder que não se adapta
a poderes nenhum desse mundo. Ele não precisa de nenhum outro poder desse mundo para mudar uma realidade. O Evangelho é um convite para abandonar as falsas seguranças. O Evangelho é o abrir o coração para Jesus, meio mais poderoso de mudança do que qualquer sistema sociopolítico, econômico, religioso que existe. E a palavra de Deus veio a João. E Lucas faz questão de citar 7 grandes autoridades políticas e religiosas para dizer que a palavra não veio dos líderes políticos ou dos líderes religiosos. A palavra do Senhor veio a João, um jovem escondido no deserto. E João vem preparar o caminho. Sabe, ele vem do deserto dizer que vales serão aterrados, montanhas e colinas serão niveladas, estradas tortuosas serão endireitadas e caminhos acidentados serão aplanados. Sabe, e isso não tem a ver exatamente com a situação da nação. João está vindo do deserto para falar a um deserto que existe. E não são circunstâncias externas desse deserto. A realidade pelo qual João está profetizando mudança não é a fatores externos, mas ao coração de um povo, de uma nação. Quantos me entendem? Diga amém. Por isso João Batista percorre toda a região do Jordão, pregando o arrependimento para o perdão dos pecados. E ele diz que toda a humanidade verá a salvação do Senhor. Mas João, ele é muito claro, diz que o problema nunca foi fora, mas dentro. O Evangelho é claro em dizer que o problema não é fora, é dentro. O deserto onde a voz clama não é geográfico, é dentro do coração do homem. Será que nós estamos percebendo isso? O que nos afasta de Deus não são condições sociais, políticas, não são as adversidades que nós passamos, não são as dores, não são as decepções, não é a falta de algo, não. O motivo que nos afasta de Deus sempre foi um e sempre será um: o nosso coração cheio de outros amores. É o pecado enraizado dentro de nós. E o verdadeiro arrependimento não é sobre mudar o que está do lado de fora, não é mudar o que está ao nosso redor, mas é a graça de Deus mudar o que está dentro de nós. O problema sempre esteve dentro de nós, e é dentro de nós que Deus age, aleluia. É dentro de nós que Deus faz a sua obra. O batismo de João é um sinal externo do que Deus está fazendo dentro do coração de um povo. É uma transformação interna que leva ao batismo externo. O arrependimento não é simplesmente um ato simbólico pelo qual fazemos do lado de fora da nossa vida, mas é algo que Deus está fazendo dentro de nós. E João está apontando para tudo aquilo que Cristo vai fazer. Agora, mas veja algo interessante, veja comigo algo interessante aqui. Preste atenção no texto. O texto, ele é surpreendente. O que está acontecendo aqui é quase como inimaginável nos dias de hoje. A Bíblia diz no versículo 7 que uma multidão ia para ser batizada. Não eram um, nem dois, nem três, era uma multidão. Você imagina uma multidão subindo aqui a rua de nossa igreja, tomando toda essa região e gritando que nós queremos ser batizados. O que nós faríamos? Possivelmente a gente fazia uma grande festa de batismo. Você sabe o que João fez? A Bíblia diz no versículo 7, a multidão saiu para ser batizada, e João olhou para ela e disse assim: raça de víboras!
A gente ficaria maravilhado se uma multidão viesse para ser batizado. Só que João disse: raça de víboras. Quem colocou essa ideia maluca na cabeça de vocês, que vocês podem fugir da ira vindoura, simplesmente vivendo um formalismo externo religioso? Quem lhes disse que vocês podem fugir da ira de Deus somente com um batismo nas águas? Quantos estão me entendendo, meus irmãos? João não diz assim: que bom que vocês vieram. Estão confortáveis? Logo, logo a gente começa o batismo. Uma piscina é pouco, a gente monta duas. João fala como quem tem muito a perder. Presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui agora. João tem muito a perder. Mas espera aí, a roupa dele é como de camelo. Ele usa um cinto velho. Ele não tem casa, ele está no deserto. O que João tem a perder em falar tudo isso? Deixa eu te falar uma coisa, igreja. A gente tem que aprender a dar valor a homens que saem do deserto cheio do Espírito Santo. A gente tem que aprender a dar valor àquele que saiu do deserto do ego da sua vida e ouviu a voz de Deus. João tinha tudo a perder. A Bíblia diz que a palavra de Deus veio a ele. 3 décadas de intimidade com Deus. João teve que parar de ouvir outras vozes e aprender a ouvir a voz de Deus. Como o mundo precisa de gente que só ouve uma voz. João tinha tudo a perder. João era o homem do deserto, mas João era um homem de Deus. 3 décadas de separação, de preparação, de silêncio. Ele esperou por Deus. João só tinha um alvo: obedecer a Deus. Deixa eu te falar, a igreja nunca precisou tanto de gente assim. De homens e mulheres com autoridade. Mensageiros que saem do deserto da sua vida e são moldados pela graça de Deus, pela presença do Espírito, e não apenas informam a mente do povo, mas têm autoridade para a transformação no lugar. Alguém está aqui? Meus irmãos, nós estamos no tempo do ChatGPT. Ele ora melhor do que a gente. Você já pediu para o ChatGPT fazer uma oração ao estilo John Piper? Ele escreve melhor do que a gente. Ele tem uma conclusão melhor do que a gente. Ele faz poema melhor do que a gente. Mas você sabe o que ChatGPT não tem? Não tem autoridade. Nós viveremos nos próximos anos as mensagens mais bonitas que você imaginar. Nós viveremos nos próximos anos os melhores teólogos que você imaginar no púlpito. Talvez as melhores canções, os melhores arranjos musicais, porque a máquina fará isso muito bem. Só que não é isso que Deus deseja para nós. Deus não deseja que nós sejamos um povo de formalidade vazia. Deus não deseja que nós sejamos um povo de simplesmente uma religião com forma, mas sem coração. Deus deseja um povo que arda de paixão por Ele. Não adianta vir ser batizado se o ego ainda não foi desalojado do centro da nossa vida. Não adianta vir fazer qualquer coisa, sabe, religiosa, se você não tem o seu coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos de gente como João Batista, que não se enganam com a multidão, que não se enganam com formalidades. Eu sei que é duro, raça de víboras. Seria cancelado hoje, agora, na hora. Tu imagina um pastor dizendo assim: você, irmão, o de azul. Calma, eu só procurei porque eu gosto de azul. Raça de víbora, cancelado na hora.
Sabe o que João está dizendo, irmãos? Não adianta vestir capa de piedade se o coração ainda continua aprisionado pelo ego, pecado e pela hipocrisia. Textos como esse nos desafiam a olhar para dentro de nós. Textos como esse nos desafiam a rever o nosso cristianismo. E João, ele faz uma pergunta: quem deu a vocês a ideia que vocês podem fugir da ira vindoura com esse tipo de vida que vocês têm? João confrontou o estilo de vida deles. João confrontou a religião deles. Sabe, e a palavra de João era tão poderosa que mexeu de verdade com aquelas pessoas. Porque tem muita gente que não tem medo da ira de Deus, mas a ira de Deus não é uma preocupação futura. É uma realidade que tem que estar na sua vida agora. O verdadeiro arrependimento, ele é radical, doloroso e exige mudança completa. Aí, João, no versículo 8, ele fala algo que talvez é a verdade que ninguém quer ouvir. Deem frutos dignos de arrependimento. Deem frutos que mostrem arrependimento. Sabe o que João está dizendo assim? Onde é que está localizado o arrependimento na sua vida? Me mostre. É porque a gente gosta muito de filosofia. A gente gosta muito de simplesmente uma declaração verbal. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus está dizendo que o arrependimento é localizável, é visível, é concreto e é prático. Ouça a voz que está clamando no deserto da sua alma agora. Quem colocou essa ideia maluca na nossa cabeça de que arrependimento é só um ritual com águas? Quem colocou essa ideia maluca na nossa cabeça que a gente fazendo alguma coisa religiosa simplesmente para apaziguar nossas consciências é suficiente para nos salvar da ira vindoura? Que arrependimento não é remorso superficial, mas é mudança radical em toda a nossa vida. Eu sei, voltei de férias agora. Mas esse texto está falando no meu coração desde o primeiro dia. E é uma boa nova, aleluia, irmão. A coisa melhor da vida é alguém te mostrar que você está enganado. Mas pastor, essa mensagem, eu acho que não é lá para mim, eu já estou na igreja há muito tempo. Aí João diz assim, e vocês dizem assim mesmo. Parece que ele está lendo a mente do povo, né? O profeta tem essas coisas. Ele antecipa as respostas. E vocês ficam dizendo assim mesmo, Abraão é o nosso pai. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que a Bíblia está ensinando aqui? Não existe esse negócio de salvação hereditária. Fé não é de jurisdição pública. A fé está na esfera particular da nossa vida. A salvação não é transmitida por sangue ou por tradicionalismo. Tem alguém aqui? Nossa, minha avó ora por mim desde pequenininho. Não adiantou, irmão, se a graça não te pegou. Não, mas lá em casa eu vou para a igreja. Graças a Deus, porque minha mulher, ela realmente é uma mulher de Deus, me leva para a igreja toda vez. Pois é. Quem botou nessa tua cabeça maluca que você vai fugir da era vindoura só porque você frequenta um culto? Não, mas é porque eu levo meus filhos, porque eles precisam crescer no caminho do Senhor. Quem precisa somos nós. Irmãos, vamos lá. Acorda em nome de Jesus. João aqui está batendo pesado. Salvação não é tradição. Salvação não é herança hereditária. Salvação é uma experiência pessoal com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele usa uma metáfora muito interessante. Pois digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Você já pensou num negócio desse? Irmão, deixa eu te falar, a lógica do evangelho é o seguinte, a lógica do evangelho é o seguinte: é mais fácil Deus fazer de uma pedra um filho de Abraão do que o formalismo religioso salvar alguém.
Eu vou repetir. É mais fácil Deus pegar um tijolo e fazer dele um filho de Abraão, do que eu e você, com todos os nossos formalismos religiosos, as nossas boas obras, sermos salvos pelo nosso próprio braço. É mais fácil um tijolo da glória a Deus do que um pecador se tornar filho de Deus pelos seus próprios méritos. Mas vamos imaginar algo absurdo. Como é que uma pedra se converteria? Imagine comigo, algo absurdo. Tem que ter muita imaginação agora, irmão. Vamos lá. Imagine uma pedra. Qual é o poder de vida que uma pedra tem? Vamos? Qual é? Nenhum. Pedra não tem escolha, pedra não tem vontade, pedra não tem vida. Então uma conversão de uma pedra só pode ser obra soberana da graça de Deus. Amém? Da mesma forma, o coração humano só é salvo se Deus arrebentar as suas estruturas interiores, o teu coração e o meu coração de pedra, e então derramar amor sobre nós. O problema da multidão não era falta de ritual, era excesso de autojustificação. Era a vida de menos. Aí João diz assim, ó, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Irmão, leia a Bíblia com responsabilidade. João coloca árvore e fruto na mesma conversa. Árvore sem fruto é chão mal utilizado. Bora dar uma atualizada aqui. Árvore sem fruto é cadeira de igreja mal ocupada. Árvore sem fruto está destinada a ser derrubada. Lucas capítulo 3, versículo 6, e eu leio na nova tradução linguagem de hoje, que diz assim: então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse o homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que veio buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada. Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano aí. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Vai que dá certo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, mande a cortá-la. Irmãos, árvore sem fruto é terra mais mal utilizada. A misericórdia de Deus, embora paciente, não é eterna. Vamos lá, gente. O tempo de produzir é agora. Aliás, acho que domingo que vem eu vou falar sobre a paciência de Deus. Deus é tão paciente que você que não mudou hoje, Ele vai te dar uma chance para domingo que vem você responder à graça de Deus. Irmãos, tem muita gente desobediente ouvindo o caminho da luz. O machado ainda não cortou, mas está na raiz. A lâmina da justiça se aproxima, mas ainda há tempo de mudanças. E aí, no versículo 10, a multidão diz, depois de ser completamente afetada pela pregação de João: o que devemos fazer? Em nenhum dos outros 3 lugares na Bíblia, onde tem a história de João Batista, que é nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João responde. Só em Lucas ele responde. Em nenhum outro lugar ele traz uma resposta sobre o que é arrependimento. Ele prega sobre arrependimento, mas só em Lucas ele diz o que é arrependimento. E acontece que arrependimento,
ele é bíblico e é prático. Eu sei que nós gostamos de respostas filosóficas, abstratas, nós gostamos de discurso. Mas hoje, você vai ouvir uma verdade que você não quer. Arrependimento não é emoção, não é sentimento. Arrependimento é uma mudança concreta que é visível. Não existe esse negócio de, nossa, eu estou me sentindo arrependido. É uma mudança que prova cabalmente que Cristo me encontrou e que eu dei uma mudança de 180 graus na minha vida. E aí João responde: dividir o pão, agir com justiça, ser íntegro nas finanças, nas relações sociais. Sabe, João diz que arrependimento exige algo tão real que tem que ser visível. Frutos visíveis. Arrependimento é uma vida que é desalojada do seu ego. O verdadeiro arrependimento leva uma pessoa a não mais fazer a sua própria vontade, onde o coração muda diante de Deus e as mãos mudam diante do próximo. Quantos estão aqui, irmãos? Eu posso ouvir um amém? Eu só preciso de 10 avivados aqui hoje. Arrependimento é uma reorientação completa. Irmãos, João está dizendo o seguinte: se Cristo te encontrou e você não está indo em direção às pessoas, dando a sua alta túnica, repartindo o seu pão, sendo uma pessoa justa, qual Deus que você encontrou? Se não estamos indo em direção às pessoas em amor, é porque não estamos indo em direção a Deus em devoção. Não tente se enganar. Eu sei que parece uma ofensa, mas não são palavras despidas de amor, mas cheias de compaixão. João dizia à multidão: raça de víboras, vocês acham que por fazerem um formalismo religioso, vocês vão fugir da grande condenação? Deem frutos dignos de arrependimento. Mas Ricardo, se arrepender não é confessar e deixar o pecado? Sim, e isso nunca vai mudar. Mas essa conversão afeta o meu afeto por pessoas. Amém, irmãos? Fale para a pessoa do seu lado: o verdadeiro arrependimento afeta o nosso afeto pelas pessoas. Amar a Deus, sim. Fazer a vontade de Deus, sim. Mas também amar o nosso irmão. João está dizendo assim: olha, só dá para acreditar que vocês encontraram o Cristo, o arrependimento, a mudança na vida de vocês, se vocês mudam a forma de viver com seus irmãos. Irmão, você já percebeu o que é o Evangelho? O que o Evangelho faz? O Evangelho gera a igreja. Amém, irmãos? Amém? É irmão. Quantos aqui foram resgatados pelo sangue de Jesus? Levanta sua mão. Pois é meu irmão. Ó, eu tenho aqui quase 1000 irmãos aqui. Ó. Aleluia. E aí, meu irmão, tudo bom? Vou comer na sua casa agora no jantar à noite, beleza? Valeu, meu irmão. Aliás, tu já pode sair com o jantar já certo daqui, porque você está na casa do Pai, onde tem muitos irmãos. Mas não, a gente não entende a igreja assim. A gente entende a igreja como lugar que a gente vai, ouve uma boa mensagem, canta uma boa música e vai embora. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Presta atenção aqui. Eu vou abrir 2 parênteses, 3 parênteses aqui. Eu não estou aguentando mais abrir a internet. É um tal do Zé, de uma Maria. É um monte de gente dando opinião. É um monte de gente falando o que não deve. E até o que deve sem amor. É uma igreja dividida, é uma igreja cheia de pautas. Deixa eu lhe falar uma coisa, em nome de Jesus. Se você é daqueles que está na igreja e um irmão não olha para você, não cumprimenta para você e você vai embora e você não está, e você não consegue perdoar o irmão, e você tem um problema com alguém, e você tem alguma coisa no seu coração, deixa eu te dizer, é possível que o arrependimento de Deus não tenha entrado na sua vida.
Pastor, você está exagerando. Não estou exagerando. Leia comigo, 1 João 4,20, irmãos. Leia esse texto, porque ele é um tiro de sniper na cabeça do religioso. Alguém pode ler comigo? Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmão, faz a exegese desse texto para mim. O que esse texto está querendo dizer? Exatamente o que ele está querendo dizer. Só lê. Exatamente isso. As pessoas, não sei como, elas estão desvinculando o Deus que nos salva de amar ao próximo. Dizer que ama a Deus e não ama o irmão é declarar guerra contra a verdade do Evangelho. Arrependimento não exige discurso, exige frutos. O que devemos fazer então, João? Conta pra gente. É o seguinte, vocês fazem 30 dias de jejum, que é coisa boa também. Você, lê a Bíblia toda, não falte no culto. Não, João não diz nada disso. A resposta de João não é uma doutrina abstrata, a resposta de João é um caminho prático. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. O amor ao próximo é a evidência que teu coração foi tocado por Cristo Jesus. Irmão, o que difere o cristão de todas as outras religiões? Já viu? A gente tem que amar o inimigo. Alguém aqui, irmãos? Ei, o caminho é estreito, a porta é estreita. Tem gente que quer ser cristão ainda fazendo o que quer. E deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você não está prestando atenção em mim, e eu não consigo te prender a atenção mesmo. Porque se a graça de Deus não vier sobre sua vida, isso aqui para você vai ser só palavras. É impossível pedir para alguém amar a Deus e amar ao próximo, se Deus não tocar nele. Eu só oro para que hoje seja o seu dia. Quem tem comida, faça o mesmo. O que João está dizendo? Traz o teu cristianismo para a vida cotidiana. Pastor, João mudou o tema de pecado. Não, ele expõe o verdadeiro pecado. Ele diz que arrependimento não é discurso, mas um deslocamento do ego do centro da nossa vida. E a gente começa a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmo. Arrependimento não é a busca de novas ideias, novas frases. Não, é uma nova vida. Essa multidão acreditava que estava bem. Eles eram filhos de Abraão, eles iam para a igreja, eles já tinham sua carteirinha de membro, eles já conheciam os cânticos, eles já tinham a tradição. Só que a verdadeira mudança começa dentro e afeta tudo do lado de fora. Sabe, e deixa eu responder algumas perguntas na cabeça de você, antes de você fazer elas em voz alta. Aqui a gente não está falando de filantropia, a gente não está falando de ideologia. João Batista aqui está simplesmente anunciando o colapso do ser humano, que vive somente para o seu umbigo. Como é que um povo pode ser amado por Deus, tocado pelo Espírito, salvo de seus pecados, viver guiado pelo Espírito Santo e não ser um povo generoso? Deixa eu te falar aqui uma coisa. Alguns de nós aqui já está há anos na igreja e nunca se dispôs a cuidar de ninguém, a amar outra pessoa que não seja o da sua própria família. Deixa eu te falar, aquele que só ama a sua família nuclear, irmão, não precisa nem ter o Espírito Santo. Tem alguém aqui, irmão? Deixa eu te falar uma coisa, essa turma aí de fora, se você entrar num bloco de carnaval agora, lá na Sapucaí, em qualquer lugar, e perguntar assim, você acredita em Deus? Você sabe o que eles vão dizer? A gente acredita. Você sabe o que eles não acreditam? É na gente.
Eles não acreditam na nossa fé, porque a nossa fé é simplesmente subjetiva. A gente diz amar a Deus, mas não ama o próximo. Irmão, quem acumula sem ser generoso, é possível que nunca tenha encontrado Cristo. Quem diz amar a Deus, mas ignora o necessitado, ainda o velho homem reina sobre ele. Cuidado, pastor, você pode estar confundindo a salvação pelas obras aí. Não, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa também clara. Nós não somos batizados para sermos salvos, somos salvos para ser batizados. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Somos salvos porque praticamos. Uma macieira não dá maçã para se tornar uma macieira. Ela é uma macieira para gerar maçã. O fruto não é fabricado, o fruto é gerado. Ele é espontâneo de uma vida que encontrou Cristo. E deixa eu te falar, irmão, se liga na missão, porque pode ser perigoso que o teu culto seja em vão. Ainda vou pregar uma mensagem. O culto em vão. Está lá em Amós. Leia comigo, por favor. Amós 5:21. Isso é Deus dizendo, irmão. É Deus. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me traga as melhores ofertas de comunhão, mesmo que venha a melhor banda, mesmo que seja o melhor louvor, mesmo que seja a melhor pregação, não darei a menor atenção a vocês. Afaste de mim esse som muito legal que vocês estão tocando aí, suas canções, as suas músicas, nas suas guitarras, nos seus pianos, e tudo mais aí, nos seus VS. Acaba com esse negócio tudo aí. Em vez disso, corram a retidão como o rio e a justiça como o ribeiro perene. Amém. Menos um em 1000. Aleluia. Ela está ficando deprimida aqui. Não, pastor, mas isso é coisa do Velho Testamento. Vamos lá, Tiago 2,15. Se um irmão ou irmão estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe der nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Eu já ouvi demais uma pessoa dizer assim, não pastor, é de verdade, eu gosto de ir para o culto, acho tão bom, cantar aquelas canções, é maravilhoso, mas hora cuidar de gente não dá para mim não. Eu fico olhando, eu não vou interpretar isso não. Não, eu só gosto que me deem comida. Eu só gosto que me tratem bem. Eu só gosto que ponham a mesa para mim. Mas eu gastar meu tempo, meu dinheiro, não, já tenho problema demais. Irmão, preste atenção se o seu cristianismo é verdadeiro. Preste atenção em nome de Jesus. Se você não está vivendo uma mentira, igual essa multidão, igual os republicanos, igual os soldados que estavam indo lá diante de João. E é interessante que João falou assim, não é para vocês largarem tudo isso. Porque tem gente que quando ouve uma mensagem dessa diz, pronto, não vou fazer mais nada, agora eu só vou cuidar de gente. Não é isso. Ele não mandou nem largar o emprego, ele só disse assim, olha, vivam com retidão onde vocês estiverem, com generosidade, com amor. Eu tenho certeza que nesse culto aqui, tem gente que nunca convidou uma pessoa do seu núcleo familiar para almoçar na sua casa, para jantar na sua casa. Olha a oportunidade que você tem aqui para começar a entender isso. Já combina com a pessoa que está do seu lado, que quem vai pagar a conta de hoje à noite é você. Aí o povo fica todo feliz. Só que a tua esperança está no outro.
Não em você pagar. A tua alegria é certa. O outro te chamar, irmão, vamos se converter. Tu está na expectativa que o outro faça, quando Deus está esperando de você o fruto. É por isso que tem muita gente que está frustrada com a igreja, porque está cheia de expectativa em gente que não se converteu. Sim, irmão, é verdade. Olha só, nós estamos tão preocupados com o filho pródigo, que está lá no carnaval, ele volta sozinho na Bíblia, já viu? Ele volta sozinho. Agora, o perdido é aquele que diz que está na casa do pai. O que ficou fora da festa das bodas é o que diz que estava tudo bem. E ele diz assim: esse seu filho, não é nem irmão dele mais. Tem gente aqui na igreja, mano, tem gente aqui na igreja que se o outro falar só assim, não gostei da sua roupa, vou para outra igreja. Vou. Claro que vai, porque você não se converteu. Pastor, você está me julgando? Não, eu só estou lendo na Bíblia. Só estou lendo a Bíblia. Pastor, eu sou uma pessoa espiritual. Eu jejuo, eu sei. Mas talvez essa tua religião está te fazendo pior. Porque a Bíblia diz em Isaías 58:6: o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Esse jejum que Jesus quer. Para de subir o monte e desce lá para a favela. Gente, eu fico impressionado que tem gente que canta, dança, prega, profetiza, vê anjo, vê o diabo, vê, é tudo na igreja ao mesmo tempo, vê ondas do Espírito, vê fogo de Deus caindo, mas não vê o próximo. Ricardo, você está pregando a salvação por obras? Não estou. Não são obras para a salvação, são frutos que evidenciam que eu fui salvo. Na igreja agora virou um subjetivismo danado. Pastor, o senhor não pode me julgar. Deus que me julgue. Irmão, eu quero é que Deus te julgue mesmo. Eu quero é que Deus te julgue. Olha, se você soubesse o peso dessa palavra. Gente, para de falar de mim. Deus sabe. Irmão, Deus sabe. Sabe que você nunca perdeu um centavo para ajudar o próximo. Sabe que você ainda está vivendo para conquistar as coisas nessa terra corruptíveis, que vão tudo virar ferrugem. Tu sabe qual é a diferença? Isso aqui eu aprendi com um doutor em escatologia. Qual a diferença entre o crente rico e o crente pobre no dia do juízo final? É só o tamanho do fogo. Porque tudo vai pegar fogo. Você não vai levar nada dessa casa, dessa vida, irmão. Eu não estou lhe dizendo para você ser irresponsável. Eu estou lhe dizendo para você ser amoroso. Pensa numa igreja brasileira que gosta de uma briga. Que gosta de uma confusão. Eu conheci muitos irmãos agora nas minhas férias. E eu conheci uns irmãos maravilhosos de várias igrejas. Aí as pessoas chegaram para mim: pastor, mas você sabia que... Sabia, irmão? Tu conversa 10 horas sobre uma pessoa, aí tu diz mais, acabou com tudo. Porque toda a ênfase que você vai dar é na parte do muro que Deus ainda não construiu. Mas você não valoriza aquilo que o Espírito já fez. Irmão, eu estou tentando mudar. Pensa numa pessoa que só enxerga
coisa que não está pronta sou eu. Ó, aquelas luzinhas lá. Eu não sei para que tem aquelas luzes, porque elas não estão mirando para lugar nenhum. São 6 luzes que nós compramos ali para cima para iluminar as bandeiras. Uma está para o norte, outra para o sul, nenhuma para a bandeira. Domingo que vem vai estar porque eu falei ao vivo. Irmão, não se preocupa que eu não vou deixar de ser essa pessoa que observa tudo. Inclusive você que está mexendo no celular faz horas. Ou vontade de jogar uma... Não, estou não. Mas a palavra de Deus nos diz que ela quer frutos dignos de arrependimento, irmão. Você pode escolher continuar vivendo como todos, mas Deus está nos chamando para uma vida diferente. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É por isso que João Calvino, nas Institutas, no livro 3, no capítulo 3, ele diz assim, ó, arrependimento verdadeiro é inseparável de uma vida regenerada, uma nova vida que Deus te deu. Onde há regeneração, onde Deus te deu essa nova vida, há novos afetos e novas prioridades. Jesus Cristo veio na sua vida e você não mudou nada. A sua agenda não mudou nada. A sua vida não mudou nada. Martin Lloyd Jones diz assim, o evangelho não apenas perdoa o homem, ele o refaz. O novo nascimento não é um processo opcional, mas essencial. O arrependimento leva à regeneração, e essa regeneração nos torna sensíveis ao pecado e sensíveis ao outro. Irmãos, frutos não salvam, mas a ausência de frutos visíveis denunciam que pode nunca ter tido um arrependimento. Eu sei que é difícil engolir. Porque nós vivemos no mundo das ideias. Irmão, você sabe qual é a igreja nas casas mais chata que existe? É aquela que a gente fica discutindo ideia, em vez de abraçar e chorar uns com os outros. Quantos estão aqui? Que o cara quer pregar tudo de novo que o pastor pregou de domingo. Eu vou trazer ele para pregar. Não, irmão. Igreja é amar uns aos outros, estar juntos uns com os outros, suportar uns aos outros. Olha que palavra difícil, suportar, diga suportar. Não é gostar não, é suportar, irmão. É apesar do irmão, amém? Uma coisa maravilhosa, aleluia. Não está feliz não, irmão? Isso é igreja. O mundo carece disso. Estou te falando que o problema do mundo não é acreditar em Deus, é acreditar na igreja. Que nós somos realmente um povo regenerado, mudado, transformado. O arrependimento não pode ser apenas emocional, intelectual. Ele tem que ter uma expressão visível em nossa vida. Não, pastor, mas eu realmente acredito. E não faz nada. Aí o outro, eu realmente acredito. E está cuidando de gente. Deixa eu te falar, Tiago 2,18 resolve isso. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. A fé sem obras não é fé, é autossuficiência disfarçada de religiosidade. Irmão, por experiência própria. Por experiência própria. Passei quase 3 décadas, meu filho, na igreja. Eu não amava nem Jesus e nem as pessoas. Eu gostava de tocar para aparecer na foto. Não estou falando de ti não. Mas está subjúdice, viu, garoto? Mas a primeira coisa que Jesus fez na minha vida foi mostrar os meus pecados. Eu pedi perdão de muitos pecados. Me lembro que num momento como esse, de adoração, o Espírito Santo veio sobre mim. A fita VHS que tem lá em casa, que eu encontrei agora, dura 5 minutos, 6 minutos, todo esse processo. Pareceu para mim uma eternidade. E eu lembro que eu saí de lá, irmãos, diferente do que eu estava. Pelo menos em uma transformação. Se a nossa fé não afeta como vivemos, essa nossa fé pode ser uma farsa. As pessoas, elas precisam voltar a ver que o povo de Deus é parecido com Jesus.
Veja a simplicidade e a profundidade da mensagem da Bíblia. Não é se você se sente arrependido. É reparta com o outro se você tem mais do que precisa. É se você está despojando o teu egoísmo. João Batista não está anunciando um código novo. Ele está falando sobre o reino de Deus que está chegando. E que a gente não é para estar na igreja, é para estar em Cristo. Amém, meus irmãos? Quem vem para a igreja pode não estar em Cristo, mas quem está em Cristo certamente é a igreja de Jesus. Jesus Cristo é aquele que perdoa pecados, regenera coração, nos ensina a amar uns aos outros. João prepara o caminho e Jesus é o caminho que nós andamos. E é interessante porque ao preparar o caminho, João não coloca um tapete vermelho. Ele faz meio que uma terraplanagem. Quantos estão me entendendo, irmãos? Ele cria um vazio e uma percepção dentro de nós que nós realmente precisamos de um Salvador. E que só Deus, pelo seu Espírito, pode preencher. Ele retira o pecado do âmbito puramente ritualístico e coloca ele na praça do mercado. Sabe, João mostra que a nossa vida no cotidiano não é uma vida cristã. A gente vem para a igreja, a gente levanta as nossas mãos, a gente conhece as canções, a gente ouve a pregação, até diz que a pregação foi boa, a gente se emociona, tem sentimento, mas quando chega na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e enfim, nós novamente entramos de um mundo só nosso, do nosso jeito, sem uma ação específica do Espírito, sem ser dirigida. Meus irmãos, em nome de Jesus, João não preparou o caminho para Jesus, ele preparou o nosso coração para receber o reino de Deus. João não preparou o caminho porque Jesus precisava de alguma coisa. Quem precisa de preparação é o nosso coração. Façam veredas retas. Coração está torto, está amando o que não deve amar. Vales serão aterrados. É orgulho demais no meio de nós. Montes e colinas nivelados, estradas tortuosas serão endireitadas, sabe? Acabar com a fé fingida, fraudulenta, hipócrita, perversa. Eu sei que é essa mensagem que você não quer ouvir. Indiferença e inconstância. Igreja não é um evento social. Não é sobre como a gente se veste, não é sobre como a gente canta num culto. É sobre como você vive a vida lá fora. A fé não é uma capa social, meus irmãos. É uma transformação do nosso estilo de vida. Eu já falei para vocês. Nós nunca teremos tantas mensagens boas na internet daqui para frente. Tantos cortes rápidos, bem feitos. Mas deixa eu lhe dizer, o que fará uma grande diferença daqui para frente, não é o que vai ser dito, mas é a autoridade de quem diz. E a autoridade tem a ver com quem você é, sem ninguém estar falando. A autoridade tem a ver com aquilo que você viverá. Longe dos holofotes, longe de todas as pessoas. Irmãos, de verdade, esse ano vai ser um ano muito desafiador para a nossa igreja. Não é desafiador porque temos que construir um prédio de milhões. Não. Vai ser desafiador porque nós não vamos pregar um evangelho da adesão, mas um evangelho da conversão. Se você não percebeu, João não mudou de assunto. Arrependam-se. O que devemos fazer? Sejam amorosos, misericordiosos, justos. João não muda o assunto. João revela o problema. Qual é o problema? É um povo que tem uma devoção muito abstrata e não tem uma vida concreta.
concreta, que é luz e sal onde pisam. Sabe, é um arrependimento que fica só na cabeça. Isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento me traz paz diante de Deus, me faz filhos de Deus por causa do sangue de Jesus, mas me aproxima do próximo. E aqui o óbvio precisa ser dito. O desejo do meu coração é que esse ano você pare de fazer coisas para achar que é um homem de Deus e seja um homem ou uma mulher de Deus e comece a dar frutos. Deixa eu te falar, esse ano você que está muito atarefado no ministério, Deus vai te dar um descanso do seu ministério para saber se você é crente. Porque tem gente que faz tanta coisa na igreja que a única coisa que ele não faz é ouvir a mensagem e entrar em adoração e devoção. Não, pastor, você não pode tirar o meu ministério, tá vendo? Não é o problema. Sabe, é a bengalinha religiosa que você precisa para participar de um lugar. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você participou de uma igreja, ou se for um dia participar, não sei se você vai ficar depois, vai ficar nessa aqui muito tempo, né? E o líder espiritual te mantém lá com cargos, com ministérios, com funções, foge dessa pessoa, porque ela está tentando te controlar. Porque o verdadeiro cristão, ele escolhe a sua família espiritual e vive nela. E ele vem servir a sua família espiritual. E ele vem ser família. E ele vem cuidar de pessoas. E ele adora no culto, mas vive a vida na semana. Se alguém diz arrependi, mas ainda continua no egoísmo, olha para mim aqui, a árvore continua sendo a mesma. Só botou o nome assim, árvore nova, uma placa nova. E como tudo isso aponta para Jesus? Pensa uma coisa, João, ele é aquele que apresenta o diagnóstico. João Batista é aquele que abre o peito e mostra tudo que está errado. E João é aquele que vem demolir todas as nossas estruturas religiosas, então nós ficamos sem saber. João é aquele que realmente mostra que nós não somos bons, que mostra que nós não somos pessoas profundas, que nós somos aqueles seres, sabe, muito superficiais na hora do culto. João mostra o nosso coração completamente desorientado, não fundamentado no Evangelho. João mostra que todo o nosso coração está fundamentado para a direção do nosso umbigo. João mostra isso. E aí você entra em desespero. E aí onde é que entra Cristo? Cristo vem agora sobre você. Porque você precisa desesperadamente de um médico. E lá você expõe o seu pecado, lá você mostra a sua infecção, lá você fala sobre a sua falha de amar, de perdoar. E nesse vazio que você não quer dizer, que você não quer encarar, que você não quer, sabe, se expor, você se rende e Cristo lhe toca. Deixa eu te falar uma coisa, pode vir o ministério. Não houve apelo do pregador. Foi a multidão que gritou: o que a gente vai fazer? Não houve, sabe, é porque hoje a gente está falando assim para as pessoas como se Cristo tivesse dodói, sozinho, deprimido. Gente, aceita Jesus, Ele não está legal sozinho. Deixa eu te falar uma coisa, foi da multidão que veio o desespero. O que vamos fazer? Sabe, e a metáfora do vale, das montanhas, é uma metáfora tectônica, ou seja, é uma mudança na paisagem da nossa vida. Alguém aqui, meus irmãos? É algo que nós não podemos fazer sozinho. A rocha do orgulho, a montanha do pecado intransponível. Deus está cercando-nos. Deixa eu te dizer, o amor de Deus está te cercando como cerca um bezerro em um curral.
O amor de Deus está nos cercando como igreja e está nos levando para um lugar de decisões sérias. Eu sei que vou ser muito duro no que eu vou dizer agora. Mas existe mais sinceridade na idolatria pagã do que muitas vezes na festa cristã. Existe mais idolatria, mais sinceridade na idolatria pagã, na festa cristã, do que no culto e na fé, na idolatria e da fé pagã, do que no culto e na fé cristã. Eu conheço gente idólatra que honra o seu ídolo com todas as suas forças e com todo o seu compromisso. E eu conheço cristãos que estão vivendo de fachada. E isso é terrível, porque quem disse para essas pessoas que eles vão surgir da ira vindoura? Deixa eu te fazer uma pergunta que ela pode gerar outras perguntas. Se você soubesse que Jesus voltaria no dia 1º de janeiro de 2027, o que você mudaria na sua vida? Eu doaria mais. Eu iria procurar todas as pessoas que com o teu problema e vou me acertar, né? Ele está voltando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você é um daqueles que diz que nada, é porque nem salvo você foi. Porque o salvo, ele entra num processo de santificação, amém? Amém? Agora, se você é daqueles que diz que tem muita coisa para fazer e não faz, é porque você não se arrependeu. E cada dia de resistência na sua vida é desobediência deliberada. E o seu coração vai se tornar cada vez mais endurecido até um dia que você não ouve mais a voz de Deus. Desobediência repetida gera um péssimo hábito. Sabe qual é o hábito? Não ouvir a voz de Deus. E não ouvir a voz de Deus nos torna cegos. Aquele povo ouviu a voz do deserto. E hoje nós temos o Cordeiro inteiro falando conosco, ressurreto. Essas 5 semanas que eu passei assim, preguei em alguns lugares, foi bom, mas eu passei muito tempo sozinho. Eu fiz uma análise da minha vida. Eu não vou tentar me defender. Eu não vou tentar provar nada para ninguém, mas eu fiz uma análise sobre a minha vida de pregador, de pastor. Irmãos, eu estou cansado de que alguém fale para mim que pregou bonito, que eu preguei bonito. Nossa, que mensagem. Aí esse circunciso vascaíno me ouve 100 vezes e não muda. Eu tenho que me resolver com Jesus. Ou eu estou muito superficial na minha vida, ao ponto de não estar tendo a ação do Espírito Santo. Ou essa criatura, eu não sei, irmãos, eu entrei em crise. Olha, se tem uma coisa que eu não quero ouvir mais sobre a nossa igreja, mas ela vai continuar sendo, mas eu não quero ouvir. Nossa, essa igreja é tão organizada, tudo funciona direito, menos a gente. É gente que não se ama, é gente que não se abraça. Irmão, deixa eu te falar, até galinha caipira, se você me chamar, eu vou comer esse ano. Pode me chamar. Eu vou dar mais abraço esse ano, eu vou beijar mais. Sabe qual é o problema, irmão? É porque eu achava que eu tinha que ser do meu jeito. É que se minha família é assim, eu sou assim. Se os damascenos são assim, eu sou assim. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A minha mudança, ela é necessária para ser parecido com Cristo, independente de qualquer coisa. Sabe, eu quero ser parecido com Jesus. E talvez as minhas mensagens excepcionais acabem de vez mesmo. Olha, tá ao vivo, viu? Vai ficar na internet.
Como é que a ausência de um pastor 5 semanas faz um terço da igreja não vir? Irmão, está errado isso. Está aqui os nossos irmãos que trabalham aqui constantemente, que servem aqui constantemente. Um terço de nós não veio porque o pastor tirou férias. Irmão, em nome de Jesus, que igreja nós somos? Que igreja nós somos? Porque quando o outro adora diferente eu não gosto, o outro fala diferente eu não gosto. Irmão, nós somos irmãos, nós não temos opção não. Família tem que andar junto. Quão bom e agradável quando os irmãos e união. É como a unção que desce sobre a barba de Arão e ela cai no peitoral do sacerdote, onde tem as 12 tribos, e mela as 12 tribos com uma só unção, e ali a bênção do Senhor é declarada. E diz que nesse ambiente existe avivamento. Avivamento não é onde todo mundo está cantando, não. Avivamento não é onde tem a multidão, não. Avivamento é onde tem uma família de Deus que se ama. Que o Senhor abra os nossos olhos e nós caminhamos por uma direção onde realmente Cristo seja honrado e glorificado através da nossa vida. Antes mesmo dessa música confusa, ela é bem confusinha, mas já que os nossos irmãos explicaram o que fizeram, está resolvido. Antes mesmo dessa música sair, eu estava preso na parábola do banquete. Eu estava estudando já a parábola do banquete há um bom tempo. Sabe, e na parábola do banquete tem 3 tipos de pessoas, irmãos. Uns que são convidados e dizem que tem que trabalhar, que casaram, que fizeram um monte de coisa. Aí o dono da festa, que é Deus, fica tão chateado, porque tem tanto lugar ainda lá, que ele manda ir pegar aqueles que não podem ir, os aleijados, os pobres, os necessitados, e diz para eles assim: tragam. O primeiro foi convide, diga convide. Fala convide. Foi um convite. O segundo foi o quê? Tragam. Você sabe o que é trazer? É falar: você vai comigo, eu vou te pegar lá na igreja. Só que aí depois ainda havia lugar na festa do banquete. Aí o terceiro tipo de pessoa é incrível. Deus fala assim: obrigue-os a vir. Sabe por que obrigue-os a vir? Não é porque realmente eles não querem, é porque eles não se sentem à vontade no nosso meio. Eles são tão pecadores e sabem disso, que eles acham que nós não somos e que nós os discriminamos. É como se alguém entrasse ali, que fosse a pessoa de caráter mais duvidoso da nossa cidade, e ela entrasse ali e todo mundo ficasse olhando ela dizendo assim: o que esse tipo de gente foi fazer aqui? Deixa eu te falar, sabe o que esse tipo de pessoa tem que fazer para entrar na igreja hoje? A gente tem que obrigar ele e dizer: sim, somos uma família, senta com a gente. Antes mesmo dessa confusão toda. Aí uma pessoa ligou para mim e disse assim: o senhor não vai se pronunciar? Eu digo: pronunciar? Um monte de teólogo já disse aí, tem 1h30 só de um falando aí, eu vou me pronunciar? Sabe o que eu quero, irmãos, como pastor? Não a igreja perfeita. Começar de mim tá ruim, hein? Mas um lugar onde a gente se ame. Que o arrependimento seja tão verdadeiro em nossas vidas, que nós não cometamos mais os pecados imorais que nós cometíamos, que nós não andemos mais no caminho largo que nós andávamos, mas que a gente aprenda a amar o diferente de mim. O sonho do meu coração é uma igreja da semana que venha cultuar no domingo. É uma igreja que durante a semana
ela ame a Jesus e ame as pessoas. É uma igreja que tem fome por Deus e coração para tocar os outros. Uma igreja que é tomada pela graça e que vaze no trabalho e que vaze na igreja, nas casas. Aí então, com esses milagres acontecendo de segunda a sábado, a gente vai vir para o prédio, dia de domingo, ser igreja de Jesus aqui nesse lugar. Imagina o que vai acontecer. Mas a gente está invertendo tudo. A gente cultua no domingo e esquece Deus da semana, quando deveria lembrar de Deus no nosso cotidiano e então agradecer e celebrar Ele no domingo. E quando isso acontecer, o avivamento tomará conta das ruas de Imperatriz. Não porque uma igreja, não porque uma placa, não, mas é porque gente cheia de Jesus ama os céus, mas também tocam a terra, sabe? Amam Jesus, mas amam pessoas. O arrependimento não é só uma mentalidade que foi construída na cabeça, sabe? E ele esquece após o culto, não, mas uma prática estabelecida na sua vida, sabe? Não é dando frutos para se tornar uma árvore, mas é porque é uma árvore já plantada junto ao ribeiro de águas, que é Cristo. E Ele então dá frutos aonde Ele vai. Sabe, não é gente que está tentando resolver problema, é gente que está carregando virtude para onde vai. Sabe, não é a necessidade de dar resposta para tudo, mas ser o vaso de barro onde carrega a presença que tudo resolve. A igreja está estressada, porque todo discipulado tem que resolver problema. Não, deixa eu te falar, não é isso. Sabe, nós não precisamos ser os solucionadores de problema. Nós só precisamos ser os portadores da virtude do Cristo. E quando nós nos arrependemos, como nossa vida mudar, o nosso coração se tornar como o coração de uma criança. Quando nós amarmos Jesus de todo o nosso coração, nos arrependemos de verdade, então o outro será importante. E as minhas mãos terão unção. E a minha oração terá compaixão. Sabe o que aconteceu há 3 dias atrás? Um dos irmãos de nossa igreja, há uns 6 meses atrás eu fui jantar, foi tão maravilhoso. Que jantar, irmão. Nós éramos só uns 6 e tinha comida para uns 60. Você faltou lá, com certeza era para você estar lá comigo. Nós comemos tanto, sorrimos. Só que 2, 3 dias atrás ligaram para mim dizendo assim: olha, foi encontrado um negócio na cabeça dele muito grande. E ele está pegando um avião agora para ir para fazer uma operação. Sabe, aí eu estava preparando a mensagem. Eu estava lutando para saber o que eu iria pregar aqui de domingo. Porque milhares de pessoas estariam aqui, então eu tinha que ter uma boa pregação. E aí eu estava justamente lendo Lucas 3. Aí o Espírito Santo falou comigo: você quer fazer uma boa pregação? Ou você quer só orar lá para o seu irmão? Eu saí da minha casa, irmão. Deixei o meu sábado. Eu não lembro que dia era. E aí eu lembro que eu cheguei lá. E sabe qual é o problema? É que o diagnóstico era tão problemático que você não tem solução. Só que eu não fui lá para ser a solução. Eu fui lá para ser o vaso de barro. E que se Deus quisesse usar, Ele usava. E se Ele não quisesse, eu ia chorar com meu irmão. E lá nós nos abraçamos, nós choramos. Mas é a vulnerabilidade que gera isso. E eu tenho convicção que eu fiz mais para o reino de Deus há 48 horas atrás do que eu estou fazendo agora, pregando nesse domingo para vários cultos. Porque a gente não ama a multidão. Charlie Brown disse que a gente ama a multidão, é mentira.
A gente ama uma pessoa de cada vez. A gente não abraça a multidão. A gente abraça um de cada vez. E o que isso tem a ver com arrependimento? Tudo. Tudo, porque se Cristo habita em mim, não vivo eu, mas é Jesus que vive em mim. Ele está indo para a casa de um figurão, porque a filha dele está doente. E uma mulher então toca nele, ele para: quem me tocou? Imagina o prefeito da cidade dizendo assim: Jesus, minha filha está doente. Ele diz: calma, moço, alguém me tocou. Aí os discípulos dizem assim: é o seguinte, rapaz, está todo mundo passando por cima de ti, quem é que te tocou mesmo assim? Como é que conversa é essa, Jesus? Ele disse assim: ó, tem muita gente que esbarra em mim, mas alguém me tocou com fé. Agora eu quero saber quem é. Eu quero saber quem é. E quem foi? A mulher que não podia tocar. A mulher que não tinha autorização nem da lei, nem da religião. Mãe pura aos olhos do homem. E eu ando com essa pintura na minha tela do meu celular para lembrar que Jesus sempre parou para uma pessoa. E a igreja está muito acostumado com a multidão. É por isso que eu não vejo outra saída para nós, irmãos, do que a igreja nas casas, amar uns aos outros, estar junto. Nessa simbiose, nessa mistura, nessa junção aí, vai ter pressão e temperatura mudando, amém, irmão? Sabe, porque quando junta 2 ou 3, irmão, não é só Deus que vem, não. Sempre tem, mas é nesse lugar onde nós podemos viver o amor de Jesus e abraçar isso. Perdoar e ser perdoado. João, qual é a mensagem? Arrependimento. João, você foi muito duro, como é que a gente faz para se arrepender então? Ele diz: compartilha. João, mas peraí, e o negócio dos pecados aí? Nunca deixou de ser. Mas quem realmente Deus mudou por dentro, as mãos mudam do lado de fora. Amém. Fica de pé no seu lugar. E um dia, quero contar a última história aqui. Um homem chegou para W. Tozer, um dos leitores que eu gosto muito, e disse assim: Dr. Tozer, estou orando demais, jejuando demais, lendo a Bíblia demais, buscando Deus demais. E aí o Tozer, antes do cara terminar, disse assim: não parece. Típico do A.W. Tozer, não parece. Ele disse: não parece não, porque você não mudou nada do lado de fora com as pessoas. Você continua sendo o mesmo. Você cita melhor os versículos. Você passou fome, mas você não ama. A maior prova de que alguém foi salvo é que ele ama a Deus e ama pessoas. E o amor é a expressão do reino de Deus. E é por causa de Cristo Jesus que Ele está acessível ao nosso coração. Que o amor de Deus seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo.